Sem os momentos ruins, os momentos bons jamais seriam a mesma coisa, e no MMA existem momentos muito ruins. Parte do que faz esse esporte especial são os altos e baixos, a emoção da vitória e a agonia da derrota. Ao longo dos anos, acontecem muitas lutas que terminam de maneiras ou sob circunstâncias que fazem você se sentir péssimo como fã, e hoje vamos lembrar algumas derrotas que partiram nosso coração por um motivo ou outro. Então prepara o lenço por aí, já deixa o like e se inscreve no canal, que eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 derrotas mais tristes da história do MMA. Número 10, Randy Couture vs Lyoto Machida. Não é comum no MMA sabermos de antemão que um lutador pretende se aposentar do esporte depois de determinada luta, mas sabíamos que esse era o caso de Randy Couture rumo à luta com Lyoto Machida no UFC 129. Couture pretendia se aposentar antes, mas seu instinto competidor não conseguiu recusar o desafio de lutar contra alguém com um estilo tão único quanto Machida. Ele não precisava de dinheiro e nem ia correr atrás do cinturão, ele queria apenas ver se ainda era capaz de lutar em alto nível. Fora do Brasil, muita gente torceu para Couture nessa luta, era saideira do esporte, seu filho estava no corner, poucos lutadores tiveram uma relação tão boa com os fãs como Couture, mas aos 47 ele enfrentou Lyoto Machida que estava no auge aos 32 anos de idade, e no início do segundo round, o Capitão América foi brutalmente nocauteado com um bico voador no crânio que encerrou sua carreira. Na entrevista após-luta de Couture com Joe Rogan, ele foi alegre e humilde, o que torna o momento ainda mais triste, uma vez que se trata de um dos caras mais gente boa que o MMA já viu. Claro que foi um momento histórico para nós brasileiros que comemoramos o nocaute de Lyoto, mas por outro lado é sempre triste ver um ícone do MMA se despedindo do esporte de forma tão amarga. Número 9, Anderson Silva vs Chris Weidman 2. Quando Chris Weidman nocauteou Anderson Silva de forma chocante no UFC 162, não haviam dúvidas de que haveria uma revanche imediata, e foi exatamente o que aconteceu naquele mesmo ano. Spider parecia intocável antes de ser nocauteado, parecia um super-humano. Muita gente culpou a derrota pelas brincadeiras de Anderson durante a luta e previu que ele voltaria mais sério para a revanche. De fato isso aconteceu, mas ele passou um sufoco no solo no primeiro round e no segundo assalto o maior campeão da história dos matches foi vítima do próprio destino. Spider quebrou a perna ao meio depois de aplicar um chute baixo que foi defendido por Weidman. A lenda desmoronou gritando de dor. Foi uma cena chocante, horrível. Não tinha como não se sentir mal por Anderson naquele momento. Aos 38, a recuperação seria longa. Joe Rogan até especulou que poderia ser o fim da linha para ele e de certa forma acabou sendo. Anderson nunca mais lutou pelo cinturão. O que ficou na memória daquele UFC 168 foi a cena de Spider caído no chão berrando de dor e depois saindo do octógono de maca. Ver um dos maiores lutadores de todos os tempos sofrer uma lesão bizarra como aquela foi uma cena difícil para qualquer fã de MMA. Número 8, Cain Velasquez vs Francis Ngannou. Muita coisa mudou nos últimos anos, mas durante um tempo muita gente considerava Cain Velasquez como o melhor peso pesado de todos os tempos, e a única coisa que parecia atrapalhar seu legado era uma lista de lesões intermináveis. Velasquez ficou 2 anos e meio afastado antes de encabeçar o primeiro evento do UFC na ESPN contra Francis Ngannou. Era para ser o retorno triunfal de Velasquez. Ele ainda tinha tempo, estava saudável de novo e os fãs esperavam vê-lo na melhor forma. Ele tinha tudo para voltar ao topo da divisão naquela luta em Phoenix, Arizona, um lugar especial na sua história com o wrestling. Acontece que com 26 segundos de luta, Cain foi brutalmente nocauteado e caiu desajeitado, dando a impressão que tinha se lesionado. Foi um desfecho violento para uma carreira incrível, um lembrete que o tempo passa sem piedade. Todo esforço, reabilitação e treinos pelo ralo. Era para ser sua volta triunfal contra um animal, mas acabou em menos de 30 segundos. O MMA não perdoa. Número 7, Michael Bisping vs Kelvin Gastelum. A trajetória incrível de Michael Bisping rumo à conquista do título dos médios contra Luke Rockhold é uma história especial no MMA, uma história que muita gente viu chegar à sua conclusão lógica depois que Georges St-Pierre finalizou Bisping no UFC 217 e tomou o cinturão. Mas a carreira de Bisping acabou com uma nota de rodapé triste, quando 3 semanas depois ele assumiu a bronca de encarar Kelvin Gastelum na luta principal do Fight Night 122 em Xangai, depois que Anderson Silva caiu no doping. Gastelum era jovem e faminto e Bisping tinha sido apagado 3 semanas antes. Ele foi casca-grossa ao aceitar, mas essa luta não devia ter acontecido. Bisping acabou nocauteado com 2 minutos e meio de luta. Era cedo demais depois da luta com GSP. Ao fim da luta, John Hennick perguntou a Bisping sobre seu futuro e ele citou talvez uma luta de despedida em Londres. Bisping estava sendo otimista, essa luta nunca aconteceu e sua derrota em Xangai acabou sendo a última vez que o vimos dentro do cage. Número 6, Mark Kerr vs King
Mo. Mark Kerr teve uma das histórias mais trágicas do MMA e parte disso era por conta de seu potencial. A impressão que fica é que se ele tivesse conseguido domar seus demônios, ele tinha ferramentas para se tornar um dos melhores pesos pesados de todos os tempos. Mas o desfecho dessa trajetória aconteceu bem antes da luta contra King Mo em 2009 no M1 Global. Kerr perdeu força física e emplacou 5 derrotas consecutivas antes de sair do Pride. Mark continuou lutando em eventos menores, colecionando lutas e cheques, perdendo 4 lutas consecutivas em 2008, todas no primeiro round. Depois de um ano parado, Kerr foi escalado para enfrentar o jovem King Mo, que precisou de apenas 25 segundos para arremessá-lo e nocauteá-lo no ground and pound. Enquanto Mark Kerr apanhava no chão, o time de comentaristas da luta implorava para ele parar de lutar. Aquela luta foi seu último ato no MMA, um triste fim para uma carreira cheia de momentos de partir o coração. Número 5, Kazushi Sakuraba vs Melvin Manhoef. Kazushi Sakuraba é um dos lutadores mais adorados de todo o MMA. Seu perfil carismático e divertido o levou a cair nas graças do público durante sua trajetória no Pride. Maior ícone japonês do esporte, Sakuraba seguiu carregando a bandeira do MMA japonês muito além do seu auge, e isso ficou muito claro quando ele perdeu para Melvin Manhoef nas quartas de final do GP dos Médios do Dream. Sakuraba tinha vencido na primeira rodada, mas Melvin era o matador nato e o tipo de lutador para qual Kazushi não estava preparado para enfrentar aos 38 anos de idade. Foram precisos apenas 90 segundos para Manhoef brutalizar Sakuraba com um nocaute que terminou com golpes no solo. Uma cena assustadora. Já vimos Sakuraba apanhar antes, mas essa derrota foi particularmente feia e parece ter virado a chave na carreira dele de diversas formas. Foi como assistir o fim de uma era, e foi triste demais ver uma lenda tão adorada sendo destruída de forma tão brutal. Um clássico lembrete do quão sério é o MMA e as consequências dele. Número 4, Fedor Emelianenko vs Matt Mitrione. Quando Fedor Emelianenko perdeu 3 lutas consecutivas no Strikeforce depois de ficar quase uma década invicto, foi chocante, mas por outro lado, pareceu que Fedor tinha perdido para caras que estavam alguns passos à sua frente, ou então para caras que tinham vantagem física, como no caso de Antônio Pezão. Mas depois dessas famosas derrotas, Fedor deu a volta por cima, tirando alguns anos de férias e vencendo rivais menos competitivos. Quando o último imperador assinou com Bellator, havia muita expectativa sobre o que seria da carreira dele, especialmente depois da luta contra Fábio Maldonado. Sua primeira luta foi contra Matt Mitrione e parecia o duelo perfeito para ver como Fedor estava. No auge, Fedor provavelmente amassaria Mitrione, então muitos fãs sonhavam que o russo de 40 anos ainda tivesse lenha o suficiente para queimar contra o americano. E embora o primeiro golpe conectado tenha derrubado Mitrione, Emelianenko também foi acertado e derrubado. Mitrione se recuperou, Fedor não. O Senhor do Tempo finalmente o alcançou, ele acabou logo nocauteado. Foi um lembrete brutal de que até as lendas se apagam e perdem força ao longo dos anos. Foi duro pra muita gente ver Fedor perder outra vez, especialmente num grande evento e contra um cara que ele atropelaria anos atrás. Número 3, Stipe Miocic vs Daniel Cormier 2. Tinha muita coisa em jogo para Daniel Cormier no UFC 241. DC estava invicto como peso pesado, era o campeão indiscutível e com a trajetória que ele vinha tendo, se ele batesse Stipe Miocic pela segunda vez, ele poderia ter sido tranquilamente considerado o melhor peso pesado de todos os tempos. Mais do que isso, uma segunda vitória contra Miocic poderia garantir a trilogia contra John Jones, possivelmente nos pesados, e com uma vitória ele entraria de vez na discussão sobre o melhor de todos os tempos. Tinha muita coisa em jogo, e por 3 rounds Cormier se impôs diante de Miocic. Ele conectou o maior número de golpes na história dos pesados, parecia que o nocaute era inevitável, mas Miocic é osso duro de roer, e depois de apostar nos golpes no corpo, ele nocauteou Cormier de forma brutal com menos de 1 minuto para o fim do 4º round. Foi devastador. Por conta de suas performances e sua personalidade, DC se tornou um lutador adorado pelos fãs. Ver Cormier nocauteado daquele jeito, depois de dominar parte da luta e sabendo quanto ele perdeu além do título, nos fez achar que poderia ser o fim da sua carreira. Era muita coisa para absorver naquele momento. A imagem de Cormier no vestiário aos prantos foi ainda mais triste. Quando se tem tanta coisa em jogo, é difícil não se sentir mal pelo cara que perdeu tanta coisa naquele momento. Número 2, BJ Penn vs Yair Rodrigues. BJ Penn tem um talento nato para fazer os fãs acreditarem nele, e parte disso é fruto da confiança que ele tem em si, e como fã, nosso desejo é cultivar apenas lembranças boas de nossos heróis. Então, apesar dos 2 anos e meio afastado desde a derrota brutal contra Frank Edgar no TUF 19 Finale, apesar de ter parado por 2 anos antes disso, e apesar de não vencer uma luta há 6 anos, alguns fãs ainda tinham esperança quando BJ Penn encabeçou o Fight
Fight Night 103 contra Yair Rodrigues. BJ estava levando os treinos a sério, treinando até na academia Jackson Winklejohn, academia de John Jones. Ele garantiu que estava em grande forma, como nos tempos de campeão dos leves do UFC. Yair Rodrigues, que era 14 anos mais novo do que BJ, aniquilou o ex-campeão do UFC usando chutes devastadores. De alguma forma, BJ chegou ao segundo round, mas com 24 segundos ele acabou nocauteado no solo. Os comentários pós-luta foram sobre como o BJ conseguiu aguentar tanto castigo. No MMA, os velhos se tornam presas para os novos, e assim Rodrigues conquistou um triunfo violentamente marcante diante de uma lenda em declínio. Número 1, Chuck Liddell vs Tito Ortiz 3. Chuck Liddell e Tito Ortiz protagonizaram uma das maiores rivalidades já vistas no esporte, o que em parte ajudou o UFC a chegar aonde está hoje. Mas isso foi quando eles estavam no auge, quando dominavam o esporte. Uma terceira luta, motivada pelo dinheiro, no evento inaugural da Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya, um Chuck Liddell de 48 não lutava há 8 anos e com razão. Chuck foi brutalmente nocauteado nas últimas 3 lutas da carreira antes de se aposentar em 2010. Por anos, durante entrevistas, a impressão era que o orgulho e o desejo de Liddell de se provar dentro do cage ainda estavam ali, e faltava apenas alguém que cutucasse esse sentimento em Chuck. Tito Ortiz, que é 5 anos mais novo que Liddell, ainda era um lutador ativo, e a diferença entre os dois era nítida logo que a luta começou. O físico de Liddell, a velocidade e o tempo não eram os mesmos. Quando uma lenda como Chuck volta a lutar, você torce sempre pelo melhor. Uma luta tranquila, sem nenhum dano grave, mas não foi isso que rolou. Liddell acabou atropelado e brutalmente nocauteado, sofrendo com golpes no solo até o fim. Aquilo não parecia certo, parecia jogo sujo. Foi mais um amargo desfecho na carreira de um dos lutadores mais amados do esporte, um cara que contribuiu e muito pro crescimento do MMA no mundo. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode segui-lo no Twitter através do @TommyTwoHold. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário logo abaixo sobre o que você achou desse vídeo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.